O tempo melhorou, a gente vai prosseguir uma preparação e a pintura dos cantinhos aqui na peça. Então naquele dia que eu resolveu conseguir finalizar os 4 paramas, certo? Estão secos, claro, na parte que a gente vai montar. E agora que o tempo está extremamente frio, a gente vai aproveitar para fazer a tampa do motor e o capô do porta-malas aqui do dianteiro. Então a tampa do motor, para que a gente possa finalizar, eu vou tentar explicar mais com nela, porque são as espécies que a gente fez mais serviço. Tem uma solta por aqui que a gente pode ter uns buraquinhos. Então essa aparência, você está vendo essa aparência manchada aqui, é uma parte um pouco bege, uma parte cinza, parte ali está aparecendo a tinta original, tá? Isso é normal que você tenha que terminar de montar uma peça, porque quando você estiver lixando ela para dar acabamento, tem uns pontos da onde que ela não estava completamente liberado, com lançamento fino, você acaba tirando um pouco de fiorinho. Então essa diferença que ela está, essa é justamente onde tem um pouco mais de material aqui, tá? Então no fundo, essa parte de fundo aqui, quando ele chega colocado aqui, quando sai essa tinta daqui, que ele saiu o fundo daqui, e aí que ficou provavelmente aqui tem uma pequena impressão, tá? Então quando a camada de fundo, um pouco mais você vai usando uma lixa fina, mas você vai melhorando aí o acoplamento, o que significa que quando você tem que ficar fundo que ele vai ficar completamente isolado, porque aí já é uma medida que se você não lixou completamente com peça. Uma dica, cuidado quando tiver essa parte do escapamento para não tentar deixar mais reta que seja na verdade uma peça, tá? Por exemplo, a peça completamente curvada, não vai tentar mais girar e deixar aqui mais reto possível, porque eu vou acabar criando o formato que não é um original da peça, você acaba mudando alguma coisa. Isso é tão grave quando você troca a massa que como consegue tirar e o carro fica parecendo que é gordo. A mesma coisa percebido aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei uma lixa de 120, agora sim a seca, agora não tem outro jeito. Por quê? Então aqui ficou mais ou menos uma semana no sol, pegou chuva, passava uns 20 dias fazendo tudo sujeira aqui em cima. O que eu fiz? Eu antes cedo lavei todas as peças num sabão, né? Chucou, grava carro, esperei secar, fiz uma lixa. Foi a propósito, você vai usar uma lixa nessa situação. Essa com a mão é mais com propósito de limpeza. No fundo, não é a propósito de você liberar a superfície e nada. Controle, até que o controle faz o controle de lixamento. O controle de lixamento, quando incorpora bastante, que ele está é o quê? Você está pedindo na peça, você fala, quanto vai ser liberei, será que eu não liberei? Porque o pessoal costumava fazer, costuma pegar uma tinta mais barata, por exemplo, o duplo, colocar na pistola, na sujada na peça toda, tá bom? E isso é uma ferramenta, não é um procedimento padrão. Se você tem dúvida, por exemplo, nesse canto aqui, porque ela ficou com uma poseada aqui, você pode até concentrar a finalizada aí, para depois deixar com a quintal, porque viver vai ter que corrigir. Isso na verdade aqui quando aonde você tem que estar transando antes. Não, é uma parte de você. Por exemplo, no momento que para pagar o carro, geralmente quando você citou mais ou menos o tempo padrão, quando que a primeira peça comprou para a última, eu aí queria aproveitar a água quando eu parei 5 minutos, com parama, se for alguma coisa assim. Então, mas só que você, com o tempo correto, colocar simplesmente colocar máximo de capricho, o, então falava, o controle do lixamento da estação dessa é uma coisa. Se por exemplo eu aplicar
um, toda a tinta aqui lixando da mesma forma que eu lixei, tá? Provavelmente eu vou retirar em todo. Então, quando eu estou falando aqui, a gente está na lixa fina e acaba tendo esse tipo de essa situação. Isso que você pode fazer só já o controle de lixamento que existe o sinal que aqui tinha uma dupla pressão foi existindo, tá bom? Se você tem uma dúvida, você me dobra para canalizar da questão que você vai gastar bastante tempo para gastar material para alguma coisa que eu igualmente dou 95% para essas pequenas detalhes. Você consegue corrigir a primeira etapa que que você pode ficar para cada etapa de você não estiverem mais um uniforme o tempo todo, tá? Então eu vou acabar de extrair uma sujeira desse lado com detalhes, não vai tentar nada desse lado. E agora como passar a solução desse desgastante que a gente vai virar e vamos tentar por dentro. A parte interna da tampa do motor, a gente vai ter que pintar inteiro. Novamente não consideraria nessa pintura no serviço, igual que a gente está fazendo nesse cursinho. Bom, isso é muito simples, a gente pretende manter o máximo da pintura original possível, a original que é ali, porque está quase que todo pintado. Tá? Mas aqui, por exemplo, a gente tem sólidos aí, a gente tem aplicar massa, e também você vai estar com duas mãos aqui. Então eu virei ao contrário, porque eu tenho bastante, porque na verdade quando você está apoiar um pouco da outra parte, é porque você teve a indicar onde a tinta acaba devendo ali na parte externa, a gente suma que a superfície estava limpa e não vamos pensar, porque a gente tem que envolver o lixando é uma superfície que a gente tem dúvida se está limpo ou não, tá? O lixo já tem uns 20, o que já fazer vão dar uma limpada. Eu não considero que seja uma lixada, mas fica limpada, porque você tinha lixado antes, com água. Então a gente faz o que? A gente tira sujeira, uma telinha acaba expulsando. E nessa parte é importante eu falar o seguinte: eu não estou tentando nivelar aqui para ficar perfeito. Por que não, Tonela? Porque se você estiver nivelado, você tem que olhar a câmera de macho. O cara vai olhar uma cena e falar: nossa, perfeito. Eu estou tomando uma aqui que às vezes tem uma pequenas atuações, onde a gente tem uma população urinte, tá? A gente tenta aqui. Mas não é nada que vai. Você vai vir ao carro, vai falar, não, por que você viu isso aqui? Fala uns acessinhos que vai. Chutou o saco, que também tem pistas de massa aqui. O dobro vai pegar o lado do lado. Eu acho que ele vai ficar no lado da chapa original. Ele vai falar que vai pegar o outro lado daquele jeito. Tá? Então, a mesma coisa que tem esse cantinho aqui, a gente tem que fazer várias sobras da lixeira aqui. A Beca mostrando vendo, meu Deus, agora a gente tem alguns pontos aonde a tela apareceu. E a peça que a gente pegaria era já aqui, por exemplo, com a chapa exposta, porque não tem esse problema, porque tem pequenos sinais das pontas. Então vem a peça e a gente finaliza o lixamento a seco. Então todas você sente, tá? A forma que eu tô fazendo. Depois a gente lixar, aí eu vou bater o marco com desse aqui. Depois a gente pode passar a solução e desgastante preparando superfície para pintura, dando mais para a pressão dessa parte aqui, porque aqui no final vai ficar bastante acumulada unidade, tá? Vai ficar acumulada unidade. De qualquer forma, não tem como a gente evitar isso. Então aqui a gente tem uma processia já completamente limpa agora, em de graça, hora que qualquer coisa, para que a tinta não tenha experiência ali no fundo ou diretamente metal, ela tem uma perfeita aliança para a gente não começar para os rios de ferrugem aí, porque é do tempo. E está preparado é a coisa que a gente já mostrou no último vídeo, então aqui a gente não tem atividade que a gente vai ficar mostrando o que a gente vai querer a cinta, nada que está completamente fechado. Preciso devolver em tinta limpa nessa regulador do regulador, mas eu consigo fazer pequenos ajustes aí nos parafusinhos de baixo, de acordo com aquele que quiser que saia. Então que qualquer meu objetivo eu vou pintar toda essa parte interna. Vou pintar como um amigo meu que ensinou algumas coisas. Ele falava, eu só vou dar uma casquinha. Vou dar uma casquinha. Em qualquer ideia se você tem uma casquinha. Você não ficar gastando de uma parte geralmente vai aparecer, uma parte vai pegar sol e não vai ter muita mutação do tempo.
Tá, então aqui, ó, é uma pequena aprendizado que até quando a gente ficou. Então, aqui naturalmente uma casquinha que a gente vai dar. Em qualquer detalhe, eu vou detalhar aqui dentro, caprichar para que ele fique bastante protegido. A função que ele não seria estética, seria da proteção, mas com a canada final, e que dá o que você tem estética. Essa parte aqui principal que eu quero fazer, essa borda, monta aqui, Bianca. Mais ou menos uns 2 centímetros para cá, fundamental, porque aqui não tem um carro de montado e esse ângulo aqui, tá bom? É a mesma coisa, vem que mostra a mesma coisa nessa região aqui. Então que eu tenho que afastar girando, então eu tenho que apertar a tinta da pior forma de poder ir. Antes de começar ali, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui na parte de cima, ó, só uma casquinha, ó. Ô, dona, não tem problema. O daninho já tá. Tá? O túnel tá sujo, não é sujeira, tá? Porque a lixa, ela, em alguns lugares, ela chegou no fundo, em alguns lugares, ela mangueirava com essa marca aqui. Tá? Tinta original, que, não só, que praticamente limpei. Tá? Então, ó. Precisa bem baixinho, aqui não ficou fechando até mais essa parafusinho no. Olha lá. E a mesma coisa que eu pra ver. Eu limpei, essa tem quantidade enorme da tinta, tá? Então é muito exato, basta você fazer regulagem se você quiser, ó. Você engravidado, já consegue mudar, se deixar tudo com a sua necessidade. Agora vai passando uma perícia Bianca. Então não passa aí, que jamais que vai dar trazer com o capô estiver montado, mas você vai aproveitando, já tem que vai dar uma casquinha no geral. Tanto com que eu poderia simplesmente deixar essa parte aqui e não ficar desperdiçando, fica aqui, mas aqui de que não é essa questão. A questão que já que Jorge vai fazer procedimento de diferença dessa tampa, pelo que eu já expliquei, vale a pena pode fazer não por inteiro. Com a experiência que você precisa jogar a tinta como se fosse uma parte externa, que é só uma casquinha. Agora vou impregnar um pouco, vou ficar aqui mesmo, Bianca. Leque fechado, ó. Vou tentar sentar ali dentro. E que não, desce devagarinho. Agora eu vou esperar secar um pouquinho, porque o registro só ligar. Afasta porque eu vou ver aqui agora. Aqui, ó, nesse pequeno spot. Quando a Bianca fala gastou, ó, aparece mais lugar, uma tinta ela não setou. Isso geralmente consegue fazer uma coisa para do carro. Ó, qualquer ideia de quanto que a gente vai mostrar de tinta? PU já preparado, já diminuído. A gente vai catar esse carro 5 4, tá? E talvez, não tenho certeza, e talvez eu vou buscar o sexto, porque eu acho que a gente tá gastando outro 5 4 meu, tá? Por isso que a gente tem um 5 4. Mas quando a gente está fazendo essas pinturas internas para detalhar a porta, talvez a gente gaste um pouco mais, até que buscar mais pelo menos um 4, tá? E se fosse poliéster, talvez 10 quadros a base poliéster, pelo menos, que dá por exemplo, se você ver bom acoplamento, mas 10 verniz, de verniz PU. Então, se você tivesse que estar gastando aqui a tinta curta, com canalizador, por R$120. Sem tinta eu gastei 600 para ganhar material. Mas se fosse comprar mais o 4 para garantir, a gente vai para gastar tinta para de 10 e 20. Então, que é muito comum que as pessoas façam, acabam conversando hoje com o prédio, infelizmente. O cara chegava lá, compra 2 4 de PU, no caso dessa tinta estava de R$240, e compra mais 3 de grupo. Então ela aplica quando chega mais de base, não é colocar na base, porque não pode aproveitar disso no sumo, porque o fundo é cinza. No fundo é cinza, já tá uma cor morta para você, já tem para atender para lugar nenhum, entendeu? E o que você vai querer? Aplicar uma duplo, simplesmente para não comunizar a mesma coisa, se você coisa, vou colocar água no feijão. É um tipo de economia porca. Você está fazendo isso no esquema, por exemplo, como a gente está fazendo necessidade de carro por uma mesa pintura vai durar 20 e 30 anos e não faz sentido que você vai conseguir ter esses 20 reais por esse uma lata só porque que eu quero apertar a parte interna.
Isso aqui deve ser um absurdo que eu vou contar preço, tá? E da mesma forma, essa para parar contigo, vamos apertar uma base para ficar melhorzinho. Mentira, vai ficar uma porcaria o carro, tá? Era simplesmente que eu tenho uma pressão pra gente comercializar no. Ah, a gente já pegou, tá? Sinceramente que não fiz isso. Pior que a gente, no fundo do que tava fazendo um serviço desse, é pra você parar com um cara, usar 5, 6, 4 de PU, e o cara usar pra usar 2 pra usar mais gás, se você nem ele vence. Então, muito cuidado se você participar com orçamento. Se você começa agora a chorar, o cara vai tirar os pontos. Porque quando eu vou fazer o serviço, é que serviço eu posso que ele vai fazer. Porque eu acho que ele deve fazer, manda bem dele. Sempre que você pede desconto no Godiosa, do preço do carro você. Não é o cara não vai abrir mão um centavo, porque você vai bem que ele vai ganhar isso, mas isso, você não tem que viver diferente, tá? Então, quando eu falei, pô, tá muito caro, então vai no lugar, tu vai um cara que faz mais barato, faz você mesmo, muito fácil. Entendeu? Agora com esse Bouriço, esse é esse inchador. Ah, que aquelas duas de revista dá certo, o cara tá. Ah, é muito medonho. Não, que acontece? Ah, que bom, tá bom. Ah, por ano, tá? Quando você curava muito, ele acaba se investindo na pintura. Empunhando aqui do lado, agora ele tem escutando aqui. Afasta um pouquinho, retirando. Tenta você fazer cobrir tudo uma vez só, principalmente porque aqui você na verdade vai só entulhar. Isso também é que eu vou mostrar bem aqui, ó. Tem um estado dele, mais ou menos eu vou jogar assim, tá? Passa só um pouquinho isso. Essa parte aqui da canção da tinta vai ficar encaixando embaixo da teoria do carro, tá? Vamos acabar de encaixar a tinta aqui, bem na dobra, que é onde que a gente passa normalmente a chapa disposta, e em todo o contorno aqui. Outro outro lado, porque eu preciso muito mais do que uma casquinha. É por isso que eu passei a solução negação de lixê aí. Eu queria garantir, porque aonde tinha tanta pegada, eu queria que se isso não até problema, vou chamar a lixinha de novo para limpeza. Eu não precisava preocupar se a tinta dele iam bem ou não. Já bem, começa a botar mais. Pronto, agora vou ficar. Basicamente, a escolha que a minhaca está mostrando é mais suficiente para a região. Não precisa jogar mais do que isso. Então agora vai prestar bem que motor, eu vou fazer nesse controlinho. Imagina que você tem que pegar 2 centímetros, ou se fosse uma mecânica, para parar que ele ia pegar a motor ligada. Agora esse desse você cair para ficar meio resolvendo, porque agora eu vou. Aqui na verdade eu não vou jogar um pouco mais de cinta do que todo o resto, porque a parte nivelou. Por isso que ela potreja para qualquer parte exposta do metal aqui que você faça, não tem problema porque é naturamento. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a compressão, soltando esse parafusinho aqui, e eu vou dar, abrir o web um pouquinho, e vou cobrir esse fundo dessa forma, ó, sem ver gelo também. Ou do outro lado.
Pronto, agora esteja secar alguns minutos para dentro, que o resultado tá secado. A gente já se secar por 10 minutos, a árvore de gato Bianca, ele ficou mais ou menos na posição que a gente estaria eficaz. Então agora eu vou afastar essa peça, vou deixar ela secando ali, e a gente vai trazer um capô do porta-malas. O capô do porta-malas já tá aqui. A gente tinha o isolador 2 aqui do papel, principalmente para passar essa bola aqui, que é o que você está aplicando no fundo para poder cada camada por cima, porque a mesa, se você olhar o vinho para no carro na mesa, mas vizinho, você gosta de olhar o vinho, se tá tudo em ordem, para o menos vai ficar enganado nesse vizinho, que vai ter tinta aqui também. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui a gente já configurou parcelamente aqui, porque eu não vou pintar essa parte interna do capô. Porque sabe se o cara vai ficar marrom, se aquele matéria que você estava primeiro que você estivesse fazendo. Então vocês estão com essa possível que queiram um saura que a gente estava conversando. Antes a gente aplicar mais tinta, porque como você forma vai ficar como se fosse quase um retoque, a gente pode fazer mais espolinha que eu estou usando uma massa comum dela, tá? Por quê? Porque preciso tirar a tinta queimada. Olha que da hora aqui. Preciso tirar uma tinta queimada que tá aqui. Aonde que ele vai pegar retoque? Por quê? Porque senão depois de tentar, vai ficar muito diferente. E se você não fizer isso antes com o retoque, antes da pintura, porque pode ser resultado. O resultado pode ser que você vai falar, nossa, a tinta que o Kleber lá faz com o Evelyn entendeu? Não tem nada a ver com tirar do carro. Não é, quando você tá detonado, tá queimada. Mas se você está pelo menos uma polida, a gente tá fazendo chegar mais próximo pra cor que ela foi. É o que a gente tá fazendo aqui. Assim, a experiência que dá aqui, dá pra dar bastante força, passei. E agora passei. Eu tô falando com a pessoa que parece limpa, mas tô falando com a própria tonalidade da tinta, tá? A criança ficou bem mais envinhada, porque a tinta do pessoal ela fica aqui em cima e ele acaba escurecendo. Então vou fazer isso todo com tono, vou aplicar solução engraçante, vou dar uma lixadinha, apesar que ele já tá bem inchado, tá? E se eu precisar de algum ponto, vou dar uma lixadinha antes de pegar a tinta. Então aqui que a gente tem uma cor bem mais próxima assim, que a gente fez com o original. E a gente agora pode buscar a tinta aqui. Simplesmente eu posso. Eu tenho uma solução aqui que eu estou fazendo com a Bianca. Essa parte vai ficar justamente escondida quando o capô estiver montado, tá? Então, por exemplo, eu optei para fazer um resistente toque, porque não você aproveitar só por fora, deixar esse vinco aqui exposto, porque apareceria também. Eu tenho trombado, porque um retoque que é a parte interna. Para poder pressão, principalmente nessa sujão de chapas aqui. Eles ela quando apertado o pulmo, diminuindo a pressão, ó. E aqui já tá fechado. Peraí. Pronto. Ó. Na verdade é só. Por que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando uma cor. Que ainda assim, que a própria situação da tinta. Pelo menos eu tô olhando, tá? Que eu tô olhando diferente. Por isso que é importante se tivesse que escolher que você faz superfície. Que seja difícil você visualizar completa, que é quando você olhar para a varios claviós, você vai essa curva aqui. Parece que está diferente, mas ela vai deixar, não vai estar aparecendo muito por conta da curva, tá? Então, o lógico é uma quantidade super feita para vocês. Eu estou mostrando o que? Eu estou mostrando uma tela para vocês ver essas falhas com diferentes de cor, tá? O Thiago, cara, ele vai saber disso. Ele sabe que o carro dele tá aparecendo uma técnicas aí. Não só uma impressão de pintura, mas por exemplo, nesse caso, quando é que foi, tu nessa curvinha aqui para levar, que não vai ver, claramente não eu. Eu acho que é que eu tô piscando isso aqui no vídeo. Então, se ele me escrever aqui, tá tudo que eu fiz. Mas aqui, por exemplo, quando o carro estiver montado, vai ser muito difícil você ver o e-toca, né? Fica mais importante se tiver uma pequena polidinha. Então eu vou avançando aqui para poder a parte
do fundo que a gente aplicou. Tem uma dica, tá? Às vezes, na hora que você tá pintando, você tava sabendo igual que você vai aparecer o vídeo, faz uma pequena polinha daqui, onde um pedacinho da estopa dou para algum lugar. Uma técnica que você pode usar, se você passou uma tipo no primeiro estágio, vai ficar muito araia. Então, antes de explicar assim, tá? Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, às vezes, quando você faz isso, não vai acontecer nada. 90% quando você vai fazer assim, às vezes, não vai acontecer nada. Mas quando você vai sempre aparecer pra cinta, ou vai voar para canção outra para lá, ou tinha outra coisa, ele vai correr e fazer uma cicatriz aí na pintura, tá? É da minha água, para esperar secar, no caso de tirar uma sopinha, virou mesmo com a mão na paz um pouquinho, obrigado. Bom, agora bem, esse cantinho é muito importante. Então aqui a gente tem praticamente conseguiu o efeito que eu gostaria de ter dado. Quanto na época que não tem nome para inteiro, porque a gente tentando para o máximo de tocar e tocado. Tá? Poderia pintar panteiro, poderia fazer uma certa bondade diferente de começo no primeiro episódio, a gente seria nessa a intenção, tá? Então eu vou finalizar esse cantinho aqui, tem o quanto aqui do outro lado, e aí a gente vai fazer essa dropa aqui nesse turbo terímetro compor. Não, parar com isso. Diferente. O cara vai parar porque vai demorar para quanto vocês calam a conta. Pouquinho. Isso. Todos os cantinhos que a gente já fez. Na parte externa no capô. Para fazer a externa, eu vou querer que a tinta pega exatamente na extrema aqui nessa chapa. Dentro do criador batendo na mão. E com um pouquinho aqui nessa parte, porque depois a gente vai fazer o troque. Então, bem, acabou mostrar essa posição dessa estola. Tá? Então, que eu vou botar um pouquinho de pressão. Todo jeito que eu tô fazendo agora, a tinta tá vindo, tá grudando exatamente a que eu quero e montar. Vocês estão pintando a parte que não interessa. Tá poeirando, claro, depois eu um pequeno apolimento resolve. Tinta por limão para tirar, não vou falar mais sobre os motor por cuidado para avançar cor. Essa agora passa um pouquinho, está mais. Se vocês observarem aqui, você precisa de duas pocas de sábado quando não tem massa nenhuma, porque esse é o padrão original do Volkswagen. Tá vendo se sente massa daí o dondado, olha que bonito. Pô, mas vamos usar que isso. Também não vou colocar carro, simplesmente um pouco mais de a prova do Volkswagen dessa foto mesmo que fosse parte do projeto, que não é o caso. Então aqui eu já consegui fazer mais ou menos os dois estímulos que eu tinha planejado, porque agora a gente vai fazer nesse controle aqui. Só que ela vem desse lado, porque quando eu super outro, que ela tinha cansado desse lado aqui. Aqui, para que eu não jogue muita tinta aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer duas etapas. Primeiro, eu vou colocar aqui muito fácil, com tranquilo. Agora diminuir a pressão, para aí. Pronto. Eu vou deixar essa aqui porque a tinta de cabeça não vai aqui não vai ficar grudando aqui. Então é outra tela que você pode usar quando achar necessário. Aparece melhor aqui. Aumentar um pouquinho a pressão porque ela chega para quase que jogando uma bolinha muito grande de tinta. E aqui, ó, tô fazendo uma lateral junto. Aqui você tá fazendo a louca que na verdade a posição que a Bianca tá aí. A que vai trabalhando um pouco, mas a Bianca pode ficar aí um pouco. Só faz um pouquinho, Bianca. Agora eu vou fazer isso aqui, vem pro outro aqui. Da mesma forma que eu fiz aqui,
Vou tentar visualizar se fica melhor no meio. Pronto. Bom, então vou fazer esse contorno completamente. Já vai ter que passar um pouquinho agora. Mas eu vou fazer da mesma forma, duas etapas. Assim, para fazer cantinho e de lá pra cá, para que a tinta não venha até aqui. Tá? Então a gente vai fazer tudo esse tempo, depois a gente vai dar uma geral aqui para que eu vou contar que a gente ficou. Também acaba mostrar um pouquinho de lado aqui. Então a gente conseguiria umas 2 centímetros e meio, todo o perímetro do capô aqui, mas que a gente já não é tão importante. É importante justamente esse vinco, porque no momento que o capô estiver montado na hora que você vai apertar o carro de verdade, a gente já não vai pegar nesse passo, ele vai ficar daqui para cima, talvez os 5 minutos aqui. Olha ele também que eu não mostro, é que ela vai mostrar, porque primeiro usar a cor, a gente tem curiosidade aqui no capô. Agora é só esperar secar e enquanto a gente espera isso aqui secar, eu não sei que vai dar tempo hoje, mas assim pode começar a fazer os contornos do carro dessas peças que a gente acabou de preparar um encaixar. Bom, agora chegou a hora de a gente fazer esse escapamento aqui, não por conta que essa parte interna. Essa parte interna poderia muito bem ficar completamente ligurada, porque já está borrachada, algumas peças já estavam pretas. Então, dentro das propostas, o que a gente não vai passar completamente, porque a intenção não é essa, tá? O, eu tirei para não para espetar aqui a pintura nessa parte interna aqui e acabamento. Nesses momentos, às vezes você fica pequena defeito igual eu acabei encontrando aqui, porque tinha me passado e percebido as outras vezes, porque eu passei a massa aqui no lá uns anos atrás, tá? É só o risco, tá? Minha mão não tá com dado daquela própria natureza, só pra você ficar com a mão parada, não ficar forçando aqui no dedo nem nada, ó. Tá? Não ficar cavando o vinco lá, o risco que tava aqui já tá ali visível ainda, porque a massa tá aí dentro dele, mas ela já foi no toque que você já não percebe mais a presença do risco. Então, na vida real, um pouquinho antes da pintura, evita que você pode achar pequenos defeitos, você vai sim corrigir com a massa química, no caso de ser pequenos cestos, não deveria contar, porque você diria, é uma paz que a gente já teve máximo daquele tempo, teve ter grave para isso, mas sempre uma coisa e a outra acaba. Por exemplo, não vou preparar essa peça de região aqui, porque na verdade é a mesma coisa. 2 centímetros aqui para cima, já embaixo para aplicar daqui para cá, porque depois eu vou conseguir aplicar aqui ao contrário. Aqui na parte da cartaz de óculos e tudo, é a cada técnica do padrão. Você vai colocar uma capa dela aqui, vai comprar a parte no que interessa aqui dentro desse borrachamento. Aqui essa tá mais limpada. Mas porque eu tenho que, mesmo quando a gente vai pintar a parte do pessoal aqui no peito que fosse vinílico, alguma coisa assim. Quanto nesse peito, essa aqui já estava pintado, porque no caso não tirei, porque a gente vai essa parte no chicote não. Mas o procedimento agora que tá possivelmente que desconta, porque a gente foi comprar uma casa tá rompida, ele tá inclusive borrachado, ó. Porque se for você igual, eu não tirei daí, porque ele já tinha pintado. Caso contrário, é muito simples, só você pôr ele para dentro de novo, tá? Então você vai puxar ele. Aqui, ó, esse conector já tá pintado, então é isso, aquele coisa que vai dar uma atenção e depois o carro tiver feito. Tá, agora vamos mostrar outra coisa aqui, que é uma outra peça interessante. A gente papelou aqui, para que fosse aplicar no fundo, porque queria dourado, porque a superfície está na melhor forma possível. O que eu vou fazer agora? Vem cá mostrar aqui, ó. Eu vou empurrar a fita, pelo menos uns 10 centímetros, para explorando ela, tentar mostrar mais do que nada ainda, porque a região chapa aqui o motor descolando da fita basicamente aqui. E para quê? É para a tinta que a gente vai brincar agora, mas você só limpa de forma junto, tá? Senão vai ficar muito estímulo para você aquela marca de depois esparadar, porque já vendeu fusquinha, não é que a gente quer. É só você colocar 2 minutos
soltando em todo o perímetro a parte que eu tô fazendo aqui, ó, tá? Então aqui já dá pra ver são pequenos espaços que eu vou fazer. Vou dar uma limpada aqui com a lixa. Então, né, não gostei disso, porque parece uma coisa bem enviar. Ó, vou falar uma coisa que eu tenho pouco lugar quando eu conheço, tomar cuidado de fazer isso aqui. Porque é uma coisa você mostrar que você está fazendo outra coisa, é o dono do carro, se tiver o carro lá, os dias seguintes chegar, ele vai fazer tudo pintado, vai saber o que tem por baixo, ou que sabe se foi usado, como é que foi lixado, tá? Então isso aqui eu tô quase for primar, que é uma coisa, vamos dizer assim, caprichosa de só fazer dificilmente, ele vai ficar perdendo tempo fazer uma coisa dessa, uma óbvio. Numa situação personal, vou dizer assim. Tá, então a mesma coisa que a gente vai por aí, vou por aqui, não precisa, porque ele tá com fora do alcance, ele tá com cola por trás, tá? Mas eu tô tá fechado aqui, ó. Agora aqui, porque agora vai proteger. E outra, a tinta, se ela já viu alguma coisa ali no Samanta com da notaria e acaba, vamos dizer assim, sujando, não é tão grave daqui o fundo, tá certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Dá esse efeito de acabamento leve. Agora eu vou aplicar uma solução desgastante toda essa parte traseira e vai começar a fazer a utilização de da região. Aí faz ter as tintas já limpei a lista, já passei um lá comprimido para tirar a poeira que pode ser picado. E a gente tem que entender que isso aqui é como se fosse retoque isolado. Você não pode imaginar o carro, como é quando o carro que ele está reiterado, uma coisa que tem uma terceira de você cansar com ele de enviar uma biacão. Uma pena esse passarinho. Então o que eu vou fazer? Vou ficar simplesmente no contorno aqui, porque a gente precisa, ó. Anuir a pressão, o leque fechado, tá? Por que eu vou fazer isso? Aqui é porque a gente vai apertar o carro de verdade, que é um atitude aqui. Quando a gente apertar o carro de verdade, a porca tá fechada. Então isso é importante, porque para mim para tinta, e esteja onde o capô vai estar definido depois. Isso que não se exposta que a gente está pintando. Isso! Essa pintura particular ele fez o meu. Tá, eu tirei a tampa dessa forma, a gente papelou assim, fizemos aqui foi a mesma coisa. A parte da porca que acaba sendo diferente. O capô, tá pra ver um porta-malas, foi a mesma coisa. A gente tirou ela, a gente tirou o que a gente vai fazer, né, que dá pra pouco. Eu tô enxergando simplesmente que eu tô fazendo a tampa, que eu tô revisando aqui por enquanto, tá? Depois a gente vai passar nessa parte. Também, eu vou fazer, eu estou pintando um carro. Eu estou pintando aqui, destinando uma tinta. Da onde o cor do ripa, que eu não, depois eu não consigo colocar do mesmo âmbito que eu estou colocando agora. Ou seja, eu não estou colocando muita tinta. Agora passe por dentro, Bianca. Aqui vai ser bem difícil. Aqui já bom demais, só pra... Por isso que eu falo que a qualidade do serviço está no teu capricho e no material que você pode usar, sem dúvida, tá? É só quando eu sou amadora, claro que eu sou amadora. O profissional que está aplicando talvez em dupla aqui, muito na verdade no tempo que vai conseguir ganhar muito mais dinheiro. Depois ele vier com provavelmente com P1. Aqui você tem a oportunidade de inclinar o característica que mostra. Essa teoria que a gente vai esperar secar um pouco, depois a gente vai vir para mostrar que a gente vai tentar tirar. Tecnijum. Faz tesourinho, ficar bom.
Então aqui você consegue fazer todos os contornos aqui. Simplesmente para que fechado. Porque depois, se não tivesse isso agora, mas que eu tiver uma. Além que você pinte o carro sem essa tampa, porque você quer se carregar da tinta, você não vai conseguir fechar esses pequenos vínculos aqui, tá? Ó, a tinta é tão boa, que a tinta tem boa, que você é praticamente em poeira. É já por isso mesmo um grilho. Vou ter que ver o contrário. O que você tem que ficar muito atento, lembra barulhinho, ó. A mangueira não pegar aqui onde você já pintou, você tem que sempre estar segurando a mangueira. Ainda bem que não foi a mangueira ficando enchida aí. Então você não pensa se você vai fazendo essa parte do carro inteiro, mara, vai pegar o carro inteiro. Pensa que você vai pegar só para pintar exatamente essa peça, nada além disso, porque essa peça é mangueira em pô. E aqui a gente também vai usar essa técnica de jornal, aí que a gente não tem a tinta PEG, aí que a gente esteja limpada. Aqui eu vou aproveitar e eu vou apertar essa parte de baixo. Bom, já passou uns 10 minutos que ele se envolveu aqui. Eu vou tirar o dedo. Eu vou tirar, tá? Uma outra coisa que você pode fazer aqui, na verdade, a gente está tentando, a gente está principalmente contornando aqui, dá pra gente não ficar pra maco, ó. Olha como você faz fácil. Depois a gente for pintar o carro, antes da uma lixada aqui e pegar o elemento com as defeitos que eu posso aparecer, tá? Então assim, aqui eu vou aplicar bastante por aqui, a gente não vai ter acesso, tá? Essa parte que vai fechar capô. Aqui eu vou dar uma cor que é bem a candidatura. Pô, Bianca, depois assistir isso, essa seta é igual. O problema. Bom, a gente já aplicou a tinta quando a gente gostaria. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a tinta nesse contorno do panorama. Aproveitando para mostrar como é que você pode, vamos dizer, sujar essa parte aqui, tá? Borrachada, eu quero para as cores de uma forma bem rápida e você estiver cansando o mínimo no material possível, mas conseguindo esteticamente bem bom. Então aqui, né, aqui fechado da mesma forma, vamos olhar aqui um pouquinho pressão, ó, mais próximo cima para você não jogar tinta onde você não gostaria, tá? Ó, aí eu coloquei jornal do motor, porque senão vai ficar a de válvula em vermelho, que seja. Então dá para ver esses vários, porque o tá muito feio, não dá para ser meio histérico. Depois você joga uma tinta, ó, o negócio muda muito, tá? Essa parte aqui já estava lavada, então que você vê mancha aí. Na verdade, mancha no fundo, no. Aqui eu vou fazer o contorno rapidinho, eu mostro que vem aqui, ó. Só para dar uma cor, então eu tô aplicando para ele mostrar quando não seria necessário. Porque somente que ele vai pegar um garão. Agora aqui que eu tô para pouca tinta, provavelmente ele vai dar uma pausa. Nossa, não dá pra nada. Basicamente eu vou começar isso aqui.
Então a ideia é você aplicar virando ao vinco. Ele fica metade para cada lado assim, ó. Depois você vem e vai com a propriedade, porque não acabar já, tá? Bom, já coloquei mais tinta. Que aqui basta. Só fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Que já vai dar um ano que depois você não vai ter que usar aqui, ó. Tá? Agora é só deixar. E amanhã, depois da meia-noite tiver, a gente monta um parâmetro no lugar porque ele possa aumentar para respeitar o carro. Agora a gente vai para frente. Ó, aqui nas partes mais importantes que a gente precisa fazer esses filtros de escapamento, que é essa toda região aqui, onde com o capô fechado, aí fica escondido. Então essa parte você consegue pintar com o capô por fora. Então eu vou segurar a mangueira atrás de mim, tá? Todo o procedimento que vocês veem que eu já expliquei foi uma feita aqui também. A arista, a seco, um ar com comprimido e a solução ligaçante. E outro detalhe, a gente também passou a fita aqui, ó, de forma que a cinta pega um pouquinho além do que o fundo pegou. Então, vamos fazer isso, contorno a beca já para mostrar a solução. A beca mostrar nessa parte superior, toda aqui do outro lado, beca pode mostrar. É justamente na parte que ele vai encaixar com a pouco, será que fica bem, 5 horas da tarde, que o dono extremamente um pouco de pressa, por quê? Porque daqui a pouco o problema não é o sócio de qualidade de surim, é porque a tinta demora para trocar alguma coisa para se começar um. Eles vão configurar o carro, isso não é apartamento, tá? Então a gente vai dar um tempinho aí para categorizar e esperar que não tenha, a gente não tem unidade ou não, porque aquele já tá. Hoje tá lindo realmente. Então eu vou finalizar essa parte, a parte né, que a gente mostrou na traseira ali. A parte interna no capô na porta-mata já está finalizada. E joguei um pouco de tinta aqui, significa que essa sentido a gente vai fazer uma nova aplicação aí quando as peças estiverem tudo no mesmo lugar. Então alguns pontos aí, claro que a gente nunca vai conseguir alcançar quando o capô estiver montado. Agora se fazer assim um pouco da tarde, o sol está perfeitamente separado, eu acredito que não vai, a gente vai ter problemas de chuva. Mas por outro lado, uma parte interna das porcas você deve deixar fazer amanhã. Ontem a gente conseguiu pintar todos os contornos dos paralamas. Estava chegando no final da tarde, a gente tinha riscado, pintado a suré da porta em patente, unir todo o contorno e a porca é literalmente aqui. Então a gente pintou para pintar hoje. E qualquer dica aqui, lixa, deixa de seguinte da mesma forma, eu afastei da mesma forma que a gente fez aí, usei aqui na mesma técnica, que eu só vou afastar um pouco, que a gente tinha afastado mais, ó. A gente vai afastar assim, você tem que passar um pouquinho mais a solução engraçante aqui, tá? Mas não para aplicar assim tá diretamente, só vou sujar a tinta para quê? Para que lá fica um pouco empoleado aqui, porque a gente já vai acertar no polimento. Não adianta você colocar uma fita pegando direto aqui, porque depois você fica aquele legal que você não vai conseguir tirar do polimento. Então é provavelmente você deixar assim, porque acaba polerando a ficar assim uma parte ácida aqui, que não representa problema, tá? Aí depois é só você, do primeiro polimento, você conseguir igualar isso aí. Então essa é a solução que a gente encontrou no Panu, também se aplicar a mostagem por completa no carro. Então todo esse processo foi feito aqui no torno no lugar da porta. E agora já tá alguma coisa mais fácil. A porta da porta comigo, ó. Há uma boa lixada aqui, eu acho que já aplicou a massa para poder vir com a tinta. Eu vou consertar a tinta aqui, mas eu não vou transformar diretamente a parte final ali que a gente vai deixar enfolheada. Afasta um pouco, mais ou menos dessa forma. E aqui não precisa ser uma camada de tinta excessiva, porque
Na verdade tem uma parte para ficar escondido no carro. Quando eu deixo uma fita assim, ó, irregular, para puxar na fita agora, é difícil daqui para o meu vetor, não dá para perceber a diferença da onde tem essa fita antiga, ela não tem fita nova, tá? Então, provavelmente, quando a gente tiver uma polidinha, vai ficar quase impossível de perceber. E quando você deixa a fita mais ou menos irregular, você torna isso mais difícil, porque usar frisinho é para procurar o padrão, né? Para procurar o serviço à distância, alguma coisa assim. Não tem isso que seja. O que eu tô fazendo é você fazendo um serviço, pegar no cara desse, os caras mais. Você precisa tentar deixar o acampamento do mais uniforme possível. Então esse serviço que está fazendo aqui, eu vou contornar toda a carroceria hoje que nem pode ficar porca. Depois eu vou acabar mostrar. Até aqui hoje já é suficiente, não precisa não precisa muito além disso. Ó. Aqui é a mesma coisa, você tem que evitar a tentação de jogar uma coisa cara distinta muito forte. Por dois motivos. Primeiro, o escorrer, e segundo, ele acaba deixando na grossa, mas a gente tá fechando o carro que você vai ser gordo de novo. Agora a Beca vai afastar um pouquinho, eu vou finalizar esse controle aqui, porque também não temos segredo. Também que a gente está mostrando uma pequena primeira demão aqui de tinta. Aqui, por exemplo, tá faltando tinta. E que não é tão crispa, por quê? Porque aqui a gente tiver com a porca fechada, a gente já vai sentir da mesma forma, tá? Ponto importante, aqui no Brasil, os parafusos sem excesso de forma nenhuma. E agora existe algum pouquinho momento que eu deixei essa parte aqui de forma de papelão, ó, de papel baronêmetro. Que aqui já coloquei uma escola para poder ficar a porca nesse ângulo aqui, ó. Tá? A única forma é que você tem que pintar sem envolver a porta, você conseguir colocar a pistola nesse ângulo. Então, já consegui pintar toda essa parte interna na porta, tá? Qual é a prioridade? Principalmente nesse vinco, tá? Uma dobra a prioridade na chapa de endossa. Essa parte de cima vai garantir todo o escapamento do carro, porque senão você quer fechar muito aqui. Se você é uma porta fechada, a visita não vai pegar, vai ficar só poeirando. Aqui, ó, aqui já tem a parte de tinta, tá? Aqui e ali da onde que a gente tinha mostrado nas duas dorbazices. Então esse mesmo procedimento que eu fiz nessa porta, essa seção especial também a parte de baixo, eu já fiz aqui onde vai um cravamento. Por quê? Porque depois uma porta estiver fechado, a gente vai conseguir só desse ângulo aqui. Então eu vou deixar jogar a tinta em região, eu não consigo chegar a tinta muito aqui por cima, por exemplo dessa forma aqui, ó. Assim eu já consegui fazer. Então para eu estou tentando ao máximo a avaliação de ângulo que a gente tem aqui, para garantir que todas as porcas da porta que a gente estiver cometendo, elas vão estar feitas de cheiro e cintas de coelho para fazer mistura estéril. Pronto, aqui está secada a pintura que já finalizou. A porta está pintada inteiramente. Eu vou tirar o papel ainda porque ele vai receber no momento que a gente vai fechar a porta para botar o cara inteiramente. Agora não temos que fazer, a gente vai deixar em questão aqui dois simples, para que não chova, para ver se pode ter uma sequência de lixar novamente todo um. Tá da parte externa um pouco mais de 320 e apertar com a marca final de escovamento de tinta. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, que vocês estejam assistindo esse vídeo. Obrigado por vocês assistindo. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo.